Está no ar Garimpo Cultural, com João Pedro Lindemann e Maria Fernanda Mogg. Olá para você que está nos assistindo na noite dessa sexta. Boa noite. O tradicionalismo não é a única marca aqui do Sul. Na capital, as oportunidades culturais são variadas. Mais de 20 teatros e 10 centros artísticos. E cultura engloba muita coisa. Grafite, cinema e música autoral. Falando nisso, você já ouviu falar em música autoral? Aquelas que quem canta é o próprio compositor? É sobre isso e muito mais que vamos falar no programa de hoje. Fique com a gente! Se você gosta de ouvir música boa quando frequenta bares e restaurantes, provavelmente já sabe que a maioria delas são de músicos famosos. Mas existe um movimento em Porto Alegre que tenta mostrar artistas que tocam as próprias músicas. E é sobre isso que a reportagem de Fernanda Copati mostra agora. Se quando você liga o rádio, você sente que o verão de 80 nunca vai acabar, já que seus hits não param de tocar, o movimento cultural Autoral Social Club pode ser uma alternativa. O Autoral começou numa necessidade de troca de público, de ter uma rotatividade, de criar uma cena. Veio o nome Autoral Social Club. Vamos fazer uma noite que é uma mostra com 11 artistas diferentes. E a ideia é juntar os músicos, juntar o pessoal da arte gráfica, juntar o pessoal instrumentista, juntar compositores e ser um clube mesmo que a galera frequente. Toda segunda terça-feira do mês, o Espaço Cultural 512, que fica na Cidade Baixa, recebe o Autoral Social Clube. A cada noite, 6 artistas apresentam repertórios autorais. Carmen, que faz parte do grupo de artistas do movimento, é uma das cantoras que marcaram presença no palco. Desde que eu me mudei para Porto Alegre, eu já participei de coletivos, assim. O primeiro coletivo que eu participei aqui em Porto Alegre foi o Escuta, o Som do Compositor, que foi um momento de muito aprendizado para mim, porque eu pude me dar conta que eu não estava sozinha nesse desenvolvimento musical, artístico, de uma nova cena, né, de uma galera jovem buscando trabalhar com música. E o sucesso é garantido. A prova disso é que o Autoral Social Club já passou da 30ª edição. Pietra faz questão de prestigiar os novos talentos. A música ela tem uma importância na questão da expressão e existem muitas pessoas boas aqui em Porto Alegre. São poucos os lugares que dão espaço para que essas pessoas se manifestem. Então, acho que a importância desse projeto é justamente essa, né, de dar esse espaço para os artistas daqui. As principais edições estão reunidas em um canal do YouTube. Basta acessar e conferir. Mesmo em tempo de crise, a ocupação das salas de cinema cresceu 12% em comparação ao ano passado. Mas a audiência de filmes brasileiros caiu mais de 35%. Nos primeiros 6 meses deste ano, 90 milhões e 400 mil pessoas frequentaram os cinemas em todo o país. No período, houve um aumento de 19% nas bilheterias, conforme a Agência Nacional de Cinema. Por outro lado, os espectadores de filmes nacionais caíram 35,7%. Conforme o balanço, apenas 6 filmes brasileiros alcançaram um público superior a 100 mil pessoas. Os filmes americanos Vingadores, A Era de Ultron, com 10 milhões de espectadores, e Velozes e Furiosos 7, com 9 milhões e 900 mil, foram os que mais levaram pessoas às telas. Uma oportunidade para artistas nacionais e uma dificuldade para as produtoras. Você conhece a lei que obriga bandas locais a abrirem shows internacionais? Em 2015, Porto Alegre foi contemplada com shows internacionais de grande porte. Mais de 10 apresentações passaram pela capital. Em todas elas, houve abertura de artistas locais. Calvin é frequentador assíduo dos eventos. Eu acho que das 3 cidades do sul, aqui das 3 grandes capitais, Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre é a que mais tem público. Eu já vi show em Florianópolis, eu já vi show em Curitiba e com certeza a devoção do gaúcho, o gaúcho é muito mais apaixonado. Paul McCartney lotou, Roger Waters lotou também, 2 shows que eu estava aqui e o público estava cantando apaixonadamente. Em Porto Alegre foi sancionada em 1998 a Lei número 8.203, que dispõe sobre abertura de shows internacionais por artistas locais. As produtoras que não cumprirem a lei terão como punição pagar 10% do valor total de bilheteria. Lucas Giacomoli, diretor da Hits Entretenimento, afirma que essa lei dificulta a realização de grandes eventos na capital.
a gente tem que usar alguma outra maneira, porque a banda acaba não liberando para a banda local tocar. Então, efetivamente, eu acho que não funciona. Não inviabiliza, porque existem outras maneiras de fazer, mas ao mesmo tempo acaba não sendo o propósito, o que a lei propõe acaba não acontecendo. Por outro lado, para as bandas locais, essa é uma grande oportunidade. O Fire Department Club, por exemplo, teve a chance de abrir os shows dos grupos ingleses Kasabian e The Cooks em março no Pepsi On Stage. A oportunidade de abrir para 2 bandas que a gente é fã desde sempre, Kasabian e Cooks, foi inacreditável. A lei nos proporciona essa experiência. Talvez fosse um show normal e não tivesse a oportunidade. A gente foi atrás do manager do Kasabian, ficou batendo em cima dele, não batendo, atucanando o cara por meses para conseguir uma chance. Quando pintou esse show, a gente se olhou um pro outro, cara, esse é o show que a gente tem que abrir, entendeu? Esse a gente tem que dar um jeito que tem tudo a ver. E foi o ápice, assim, do nosso início de banda, assim. A gente subiu de degrau, subiu de patamar, tocando para, não sei, acho que 3 mil pessoas, já tinham na hora que a gente fez a abertura. E, sem dúvida, é fantástica a experiência. Muita gente se surpreendeu com o show do Kasabian, não estava esperando uma pancada daquele tamanho, assim como também se surpreenderam com o nosso show ali no início, né? Acho que ninguém conhecia a gente e a gente teve uma resposta muito positiva do show, isso foi muito legal também. Quem anda pelas ruas de Porto Alegre nota que as paredes da cidade estão cada dia mais coloridas. Apesar da expansão da grafitagem, essa arte ainda não é valorizada pela sociedade. Os artistas que deixam o talento deles pela capital recebem só uma refeição e o material pelo trabalho. Menina Leblon, vermelho batom, foi vista com o Joe, malhando na praça, sabótica não, convoca no som, a paz dos irmãos. Nos muros de Porto Alegre é visível o aumento de grafitagens. Apesar da expansão desta forma de arte, o apoio aos grafiteiros ainda é pouco. Felipe Gomes, artista envolvido nos principais projetos da cidade, explica que a saída é buscar a divulgação do trabalho de forma independente. O incentivo ao artista, ele é muito pouco, assim. A Conceito Arte também, ela vê isso, ela toma isso como uma base, assim, já que é pouco, vamos fazer nós por nós. A gente usa muito isso justamente por isso, porque a gente não tem, assim, aquela ajuda. Em Porto Alegre, a prefeitura autorizou os artistas a mostrarem seu trabalho em diversos pontos da cidade. No viaduto da Conceição, foram chamados grafiteiros internacionais, deixando pouco espaço para os locais. Já aqui, no Terminal Triângulo da Brasil, os artistas receberam o material utilizado e uma refeição. A arte urbana, até a década de 90, era uma arte de subúrbio. Desde 2013, graças à Copa do Mundo, o grafite se espalhou pela cidade. Até é engraçado porque a galera realmente vê de fora, não, mas tá rolando paredes, tá rolando vários locais. Aquilo ali foi maquiagem para a Copa, assim, sabe? Porque não rolou, assim, o suporte mesmo. Fabiana Menini, que promove eventos comunitários envolvendo grafite, explica que a arte está sendo utilizada para mascarar a pobreza. Não só em Porto Alegre, isso é uma apropriação que o capitalismo faz de muitas coisas da rua, de todas as expressões da rua. A gente vê isso também com a tatuagem hoje, com o skate, são ícones da rua que acabaram virando peça de publicidade. Tá a fim de dar risada? Então a hora certa é agora. Já que o tema do programa é cultura, o Giovanni Passarinho foi até o campus central da PUC do Rio Grande do Sul para ver se os universitários sabem o que está rolando no cenário regional. Shows, bares, restaurantes, teatros, galerias de arte. Porto Alegre tem uma infinidade de opções para se curtir tanto de dia como de noite, né? Enquanto a galera da reportagem está conhecendo um pouquinho mais a respeito desse universo, eu tô aqui no meio da faculdade para saber o que os alunos pensam e conhecem quando o assunto é cultura em Porto Alegre. Vamos ver? Chega mais. Beleza? Tudo bem? Conhece o movimento Autoral Social Clube? Não conheço, cara. Vou ter que dizer pra vocês que eu não tô por dentro. Tá, beleza. Existe uma lei aqui no Rio Grande do Sul, uma lei municipal. Toda banda internacional que vem tocar aqui em Porto Alegre, ela tem que ser necessariamente aberta por uma banda aqui do estado. O que tu pensa sobre isso? Tu conhece o movimento Autoral Social Clube? Movimento autoral, acho que é aqueles que os artistas se reúnem sobre música. Aê!
É isso? É isso aí. Tu é ligado em arte de Porto Alegre, intervenções urbanas? Cara, muito pouco, muito. Mas tu saberia me dizer a diferença entre grafite e pichação? O grafite eu acho que é uma coisa menos subversiva, né? Mais ligada para arte, né? Do que uma expressão, que o pichação seria mais um protesto, assim, um pouco mais marginalizado, pelo menos na visão da sociedade, né? Muito bom, cara. Qual é teu nome? É Thiago. O Thiago agora, ele acaba de ganhar uma viagem para os Emirados Árabes Unidos. Muito obrigado. Thiago, obrigado, né? Valeu. Corta as piadas sem graça depois. Fica ligado aí que daqui a pouco tem mais perguntas e respostas no nosso Garimpo Cultural. E hoje a festa é na rua. Diferente de como era há alguns anos, os porto-alegrenses estão procurando ocupar mais os espaços públicos. Piquenique de aniversário da Bruna. As pessoas se reúnem aqui para comemorar o aniversário dela e estão confraternizando e preferem ocupar a praça para fazer essa festa. Estou aqui no evento Festa Viva. Aqui o pessoal se apropria do espaço urbano não só para curtir, mas também para conversar. Um evento feito de meninas para meninas. Elas se reúnem aqui para jogar tarô, para conversar. Eu acho interessante e o legal é porque assim, é um ambiente livre, tu não tem nenhuma responsabilidade, tipo assim, de assinar um contrato. Eu frequento os lugares, eu frequentava com interesse acadêmico, mas ao mesmo tempo com interesse militante e um interesse cidadão também. Uma valorização dos espaços públicos dentro de um contexto de mercadológico. Tem que valer a pena eu largar um cara que eu tô no chat paquerando e ir pro parque e conversar com o cara ao vivo. Não pode só sentar e comer pipoca no banco, não rola, tem que ter velas, gente tocando violão, tem que vir 3 mil pessoas para ser legal. A gente quer criar um espaço que as pessoas possam vivenciar a cidade, que são essas ocupações de espaço. A internet foi o mecanismo que permitiu que a dimensão fosse a que a gente encontra hoje. Ele é o ponto de partida da possibilidade de tu somar mais pessoas, né, com interesses parecidos. O quanto mais abertura, mais pontos de interação urbana que você tem com a rua, mais a rua é segura. Por exemplo, um exemplo clássico. A Mauá nunca vai ser uma rua que vai te dar uma sensação de segurança, porque você tem uma interface certa. Então, os grandes muros, as grandes extensões de muro, ela acaba te afastando. Esse lance de ter árvores, ter sombra, é legal no meio de uma cidade cheia de carros, asfalto. Eu creio que depende do lugar e coisas assim até traz um pouco mais de segurança pelo fato de ter muitas pessoas. E é a dinâmica urbana, é o ir e vir das pessoas, é o olhar das pessoas, é abrir a janela das casas e ver as pessoas, que mantém o espaço saudável. Saudável na sua vitalidade de dinâmica urbana, mas saudável de controle. E as pessoas se vinculam aos lugares à medida que elas se sentem seguras. Quanto mais pontos de interação, menos fechados em condomínios, menos fechados em shopping center, mais comércio de rua, mais gente usando, mais a cidade é saudável, mais ela tem garantias de segurança. Quem controla somos nós mesmos. Então a apropriação do espaço é a melhor garantia que a cidade vai funcionar bem. Com a mudança de governo no estado, a situação ficou ainda mais complicada para quem trabalha com a arte. O ex-governador Tarso Genro orçou em 107 milhões de reais o valor a ser destinado para a cultura no Rio Grande do Sul em 2015. Com a entrada do governador José Ivo Sartori, todos os orçamentos foram revisados e o valor caiu para 17 milhões. O teatro se consolidou na Grécia Antiga como uma forma de homenagear Baco, o deus do vinho. De lá para cá, muita coisa mudou. As peças saíram das grandes arenas para os teatros fechados e hoje em dia qualquer assunto é tratado. Já no Rio Grande do Sul, toda vez que se tem uma crise e é preciso cortar gastos, sempre sobra para a cultura. É o caso da diretora de teatro Ana Paula Zanandrea. Em 2014, foi uma das vencedoras de um edital do Teatro de Arena em Porto Alegre, que destinava 90 mil reais para a realização de 2 peças. Recebemos um prêmio de incentivo a pesquisas artes cênicas do governo do estado
E esse prêmio foi também homologado nesse atual governo. A atual secretária da Cultura nos disse que poderíamos começar a ensaiar e poderíamos fazer todo o nosso projeto. Realizamos todo o projeto, fazer uma pesquisa em artes cênicas, apresentações gratuitas, oficinas e até agora não recebemos um centavo sequer. Os cortes para a área artística não são novidades. E a cultura ainda é vista como uma área não prioritária, ao contrário da educação. Áreas não prioritárias são aquelas que sofrem cortes em tempos de crise fiscal. Não só a cultura, mas também o meio ambiente e defesa, o Ministério da Defesa. Apesar do cenário adverso, o professor vê algumas alternativas para a mudança dessa situação. Na verdade, a cultura ela pode ter uma atuação independente dos governos. A captação de recursos pode ser com fins privados ou até mesmo com fins públicos. Você pode ter o mesmo show, a mesma atração voltada para um público que pode pagar, pode ajudar a financiar a cultura, e um público que aí não, aí uma atividade gratuita. Já o presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos do Rio Grande do Sul vê outra solução para o setor artístico. Hoje a gente fala do Sistema Nacional de Cultura, que para ele acontecer se precisa de 3, né, que é o CPF, que é Conselho, Plano e Fundo. O Rio Grande do Sul tem fundo e plano. Nós pedimos então para o governador dar prioridade, para o secretário de Cultura, ao Plano Estadual de Cultura. É preciso parar de esperar que o governo encontre as soluções para os nossos problemas. Leis como a que dispõe que a abertura de shows internacionais em Porto Alegre sejam feitas por artistas aqui incentivam e muito a cultura local. Mas o Estado também tem recursos limitados. A falta de força política que a cultura tem faz com que ela seja uma das primeiras a sofrer cortes. Precisamos valorizar a cultura. E valorizar é mais do que gostar. É investir. Ninguém aprende a gostar de livros sem ler, nem a apreciar uma música que nunca ouviu. A arte é uma expressão daquilo que nos é mais claro, mais caro, íntimo e sutil. Os nossos sonhos. Lidar com a arte nos faz entendê-los. Assim, encontramos um caminho e aprendemos a não cruzar à frente dos outros. A iniciativa privada é uma boa solução. Gente interessada existe. Só precisa encontrar. E as perguntas do Giovanni Passarinho continuam na segunda parte do Quiz Cultural. Rapidinho, tem teu nome? Diego Fernandes. Tu é um cara que gosta de música? Gosto de música. Então tu deve saber que tem uma lei municipal que obriga que todo show de banda gringa aqui no estado seja aberto por uma banda regional. Tu é um cara que conhece música, entende e gosta, tem uma opinião formada sobre isso? Eu acho que é uma boa iniciativa. As bandas gringas vêm bastante para o Brasil por causa do público, né? Muito bem, essa é a opinião do Diego. Valeu, Diego. Valeu, cara. Moça, tudo bem? Tudo certo? Tu conhece, por acaso, a Serenata Iluminada? É uma ocupação de espaços públicos durante a noite para reivindicar que eles sejam utilizados pela população, para que se tornem mais seguros, para que haja iluminação pública, segurança pública. Muito bom, qual é teu nome? Tatiane Pires. Tatiane, muito obrigado. É isso aí, galera. Eu estive aqui na PUC hoje conversando com os alunos a respeito de cultura. E agora, chegando ali, ó, me fui. Tchau! Ô JP, esqueci de te dar o microfone, meu. Vamos conferir agora o que vai rolar em Porto Alegre nos próximos dias. E a gente começa falando do Thiago York, que vai trazer pela capital a turnê do 4º disco dele, que se chama Troco Likes. O cantor, que lançou seu último álbum em julho pelo Spotify, se apresenta no Bourbon Country no dia 16 de outubro. Já no dia 17, é a vez do Los Hermanos visitarem os gaúchos. O show reúne os maiores sucessos da banda, liderada por Marcelo Camelo e Rodrigo Amarante, como O Último Romance, O Vencedor e Sentimental. Dia 23 de outubro, Jorge Benjor se apresenta no Auditório Araújo Viana, acompanhado da banda Zé Pretinho. Para o show estão previstos clássicos da carreira de Jorge. Em dezembro, é a vez do dinossauro do rock progressivo David Gilmour invadir a capital dos gaúchos. O líder do Pink Floyd vai fazer a apresentação na Arena no Grêmio no dia 16. Os ingressos têm valores a partir de R$ 230 e podem ser comprados pela internet ou nos pontos de venda da Multissom do Barra Shopping, Iguatemi e da Rua dos Andradas. Corre que ainda dá tempo. E o Garimpo Cultural fica por aqui. Uma boa noite para você. Tchau, bom feriado.